Então essa palavra aqui, ela vai dividir sua mente hoje, seu coração, e vai trazer algo poderoso para você. E essa palavra tem a ver com a nossa atitude como cristão, na igreja, no reino. E essa palavra tem também a ver com a nossa vida secular, com tudo aquilo que nós colocamos as mãos, com tudo aquilo que Deus nos dá para colocarmos as mãos. Então você está aqui nessa noite e eu quero dizer para você, há muita gente aqui, muitas pessoas aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você, essa palavra, ela não foi preparada para você encomendada, ela foi preparada pelo Espírito de Deus, para o tempo que nós estamos vivendo na igreja, daqui até o final do ano. Dia 25, nós teremos a multiplicação das nossas células, e pela primeira vez na história, nós podemos chegar a 20 células aqui. Isso se traduz quase a igreja toda envolvida em célula. E na segunda multiplicação, nós estamos dizendo que nós vamos crescer, e agora a palavra tem a ver com a nossa atitude como crente. É uma palavra desafiadora, é uma palavra para sair daqui, voltar para o seu trabalho, sua escola, sua vida profissional, sua vida secular, e viver o Evangelho como ele precisa ser vivido. Então a palavra é a palavra de Deus, encomendada pelo Espírito Santo de Deus, para você, para a nossa igreja, para aquilo que nós estamos vivendo aqui. E eu aqui vou desafiá-lo nessa noite, desafiá-lo a tomar algumas atitudes importantes, desafiá-lo a tomar uma atitude com relação à sua vida secular, e uma atitude com relação à sua vida no reino, como homem, como filho de Deus, no reino do Senhor. Vamos orar, fecha seus olhos por favor. Deus poderoso, exaltado seja o teu nome nessa noite, glorificado seja o Senhor no nosso meio, toda honra e toda glória sejam do Senhor. Tudo que temos nas nossas mãos que nos foi colocado, todos os nossos recursos, todos os nossos bens, todos os nossos dons, todos os nossos talentos, toda a nossa saúde, toda a nossa carne, a célula do nosso corpo, todos os nossos ossos, ó Deus, foram dados pelo Senhor. Deus, o ar que respiramos foi dado pelo Senhor. Então, Pai, nessa noite, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para esta palavra importante para o tempo em que estamos vivendo. Senhor, desperta a tua igreja no desafio que temos nessa noite, de acordar, de sermos sal, de sermos luz nessa terra, de alcançarmos a cidade de Mirandópolis, Senhor, de, ó Deus, espalharmos a tua glória nesta cidade, aos arredores dessa cidade, Senhor. Meu Pai, nos usa na nossa geração para semearmos a tua palavra, nos usa na nossa geração para lançarmos o nosso pão, nos usa na nossa geração, Pai, para lançarmos a nossa semente, não retirarmos a nossa mão. Deus, desperta o coração da tua igreja nessa noite, que Deus, queremos ser desafiados pelo teu Espírito, queremos ser desafiados no mundo secular, queremos ser desafiados no teu reino, queremos ser desafiados como homens e mulheres, no tempo e na geração que somos chamados, Pai. Tua palavra diz, Pai, que haverá tempos de trevas, haverá dias de trevas, e hão de ser muitos, Senhor, mas em nome de Jesus, usa a tua igreja, usa o teu povo, para que a tua glória seja manifesta, e essa cidade seja alcançada, povos sejam alcançados, cidades sejam alcançadas, e que a glória do Senhor seja manifestada, através da tua igreja no reino. Deus, nós pedimos nessa noite, nessa palavra, que ela possa trazer a luz ao nosso coração, abrir o nosso entendimento, e entender os princípios da tua palavra. Nós pedimos e oramos, repreendendo todo espírito que não é do Senhor, pedindo, Deus, que este lugar reservado para a glória do Senhor, repreendemos todo o mal no nosso meio, toda obra do inimigo que, ó Deus, divide a nossa mente, que tira de nós a palavra. Senhor, nós agora, na autoridade do nome de Jesus, declaramos que este espaço é do Senhor,
A nossa mente é do Senhor, nosso coração é do Senhor. Deus, toma lugar aqui, Pai. Que a Tua glória seja manifesta nessa noite. Que o Teu poder seja manifesto, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Que a nossa vida honre e glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vou dizer uma coisa, antes de começar a palavra. Esta semana, diga para o seu irmão, esta semana, diga para o seu irmão, esta semana, você vai ver o resultado do que a palavra vai declarar aqui. Diga para o seu irmão, não é a semana que vem, é esta semana. Então, nessa semana, o resultado dessa palavra vai acontecer na sua vida. Entenda, querido, entenda isso. Lança o teu pão sobre as águas. Essa palavra é importante, porque ela é uma palavra do sábio escritor, e ela chama a nossa atenção para um tempo difícil. Estamos vivendo tempos difíceis. 2 Timóteo 3,6 diz que nós estamos vivendo tempos penosos, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Mas é uma palavra para aqueles que creem, porque aqueles que creem romperão na glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que onde houver crise, mas se houver ali um homem de Deus, há esperança em nome de Jesus. Então, queridos, a nossa confiança não está no sistema econômico do nosso país. A nossa confiança não está no poder do braço. A nossa confiança não está no raciocínio humano, na capacidade humana. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, da primeira igreja batista em Mirandópolis, faremos menção do nome poderoso de Jesus. O Senhor é o Deus poderoso que cremos. Nós não cremos no poder do braço, no poder do raciocínio, mas do poder do braço do Senhor, da mão do Senhor. A palavra diz: lança o teu pão, e lançar o pão é uma expressão idiomática, é uma expressão que ela não se traduz, mas ela só se explica. Não dá para traduzir, lançar o teu pão, mas ela pode ser explicada nessa noite. As poesias hebraicas eram de fácil memorização, e haviam dois tipos de pão: o pão de trigo e o pão de cevada. O pão de trigo era o pão dos ricos, os abastados, e o pão de cevada era o pão pobre de nutrientes, mas era também o pão dos pobres. Vai entendendo aí? Em Israel, só há 2 períodos de chuva por ano. O primeiro período acontece no mês de abril, e o outro acontece entre outubro e novembro. E depois disso, e antes disso, nenhuma gota de água cai. Nenhuma. Não adianta, não é como o Brasil. E quando nós entendemos a cultura hebraica, nós vamos entender que nós vivemos, irmãos, no céu. Porque nós podemos entrar no supermercado e comprar todos os tipos de frutas e frutos, e comer o que queremos. Nós podemos comer de tudo e tudo. E além do mais, nós podemos comer de tudo e ainda jogar tudo no lixo. Porque não existe um povo que desperdiça tanta comida como o brasileiro. Não há um povo que desperdiça tantos recursos como nós. Irmãos, vai para a lavagem 1/3 da nossa comida por mês, né? Aquela história do burundanga, né? O resto da comida vai para o lixo. Mas entre os hebreus não é assim. Existem só dois períodos de chuva. Então, para eles, o tempo de chuva é um tempo de abastança, é um tempo de bênção, é um tempo de alegria, é um tempo de festa. E há um entendimento também que entre eles há 2 coisas importantes: a agricultura e a pecuária. Não há mais coisa, é só isso. A cultura hebraica cresceu assim, desenvolveu-se assim, se manteve assim, e a palavra de Deus chegou até nós.
O pão ocupa no cardápio um dos elementos prioritários e primordiais para a sustentação, a sobrevivência dos hebreus. Falar de pão, é por isso que lá Jesus multiplica os pães. Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixes. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender quando o sábio escritor fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então a palavra pão sempre foi figura daquilo que ganhamos também para nós aqui. A gente fala assim: o pão de cada dia, é o dinheirinho nosso de cada dia, a nossa sobrevivência de cada dia. E aí a gente fala assim: você está indo para onde? As pessoas perguntam. Você diz: estou indo ganhar o meu pão de cada dia. Para nós o pão é a sobrevivência, é o trabalho e é o dinheiro resultante do trabalho. Mas para o judeu, pão era pão na mesa, e pão na mesa era vida, e a ausência de pão era morte. Nós pregamos agora recentemente sobre a viúva que tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E ela falou assim: eu vou fazer um bolo para mim, e eu vou morrer, não tem mais. Então o que acontece entre abril e outubro? Se não houver colheita, não tem vida. Se não houver colheita, não tem sobrevivência. E isso é uma coisa interessante. E aí nós vamos entender. Há 2 compreensões de estudiosos quando diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Uma delas é que o sábio Salomão estava dizendo que houve uma grande colheita, e eles precisavam exportar aquele trigo e colocar o trigo nas barcas e mandar no rio, e mandar embora. E aí alguns estudiosos dizem que o sábio Salomão dá um sábio conselho dizendo: coloca o seu trigo nas águas, e depois de muitos dias você vai achar como retorno e o resultado daquilo que vendeu. Mas eu quero trazer um outro entendimento de outros conhecedores aqui, a questão do pão lançado sobre a água. E aqui eu quero trazer algumas imagens, por favor. Primeiro, aqui está os hebreus, os judeus, colhendo trigo. Podem passar. Quando eles colhem, eles tiram tudo isso, e aí pega a palha, e aí vem o joio. E é por isso que toda palavra voltada no Novo Testamento por Jesus tem a ver com colheita. Quando ele diz assim: lança a palha com a pá, recolhe o trigo e queima a palha. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. Isso aqui é chamado de eira. Já ouviu aquele ditado assim? Nem eira, nem beira. Isso aqui é a eira. A eira era um círculo, todo o trigo era jogado lá, está vendo lá? Era jogado, as palhas de trigo eram jogadas, e eles começavam a bater no trigo para colher o trigo, malhar o trigo. Gideão estava malhando. E coloca uma prancha, as crianças sobem em cima, e os bois, lembra do jugo desigual que a Bíblia fala? Também é disso aqui. Os bois andam em pareio um com o outro. Não pode ser um mais alto do que o outro. E precisa ter entendimento um com o outro. E eles andam em círculo para bater aquela palha. E vai acontecendo isso. Está vendo aquelas mulheres com aquelas, parece bateias ali? Aquilo ali são peneiras. Está vendo aqueles homens com aquelas, como se fosse pás? Eles jogam a palha para cima, o vento tira a palha e se recolhe o trigo. É assim que faz. E aí é tudo recolhido. Vamos lá, olha lá, separando o trigo. E a cultura é voltada para isso. Vamos lá, mais uma imagem. O homem jogando para cima, e aí separa. Quando Jesus, no capítulo 3 de Mateus, fala assim, né? Olha aqui, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produz fruto será cortada aonde? No tronco? É cortada aonde? Na raiz. Por que se corta a árvore que não produz? Na raiz.
porque ela não produz e é para não produzir mais mesmo, arrancada. Mas ele diz assim, ó, ele fará o seguinte, ele vai ajuntar a palha e queimará a palha e separará o trigo, e usa esta imagem. Jesus é aquele que separa a palha do trigo, e a palha para nada mais aproveita, e o trigo é escolhido, vamos lá, para ir para a mesa. Aí eles estão batendo, aqui já é brasileiros, mas olha lá, instrumentos para bater. Pode passar mais uma imagem, eu acho que tem mais uma, por favor. Mais uma imagem tem? Ok, obrigado. Deu para entender o que eu vou falar aqui? Se há uma cultura que fala que em abril, em outubro, eles escolhem o trigo, preparam o trigo, armazenam o trigo, mas eles guardam o trigo para ser semeado na próxima época de chuva. E o texto diz assim: lança o teu pão sobre as águas, na época em que houver águas, na época em que houver chuvas, e este pão que você lançar, o trigo, o pão é o trigo, são as sementes que foram separadas para produzir, para germinar. Mas sabe o que acontece? Lá no celeiro, os grãos estão guardados. E se a estiagem demora, se o tempo de seca demora, se o sol lá é causticante, o que acontece? Se começa a faltar o pão, se começa a faltar o trigo em casa, que foi separado para o pão, começam a vir as preocupações, a ansiedade. O texto vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus para nós nessa noite é uma palavra de partilha, é uma palavra de esperança, é uma palavra de desafio. Nós precisamos repartir aquilo que temos recebido de Deus. E a Bíblia diz assim: reparte com 7. Aquilo que você tem, reparte com 7. Aquilo que Deus te deu, reparte com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Mas a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a dividir, que é a matemática da multiplicação dos pães. A dividir aquilo que temos, irmãos. As nossas células trazem aqui, no segunda semana do mês, aquilo que sobra na nossa casa, o óleo, o arroz, o feijão, o macarrão, tem muito macarrão lá em cima, o fubá e tantas outras coisas que nós recolhemos da célula. E a primeira vez que isso aconteceu, nós ficamos alegres, porque encheu tudo isso daqui. Sabe por quê, irmãos, nós fazemos isso? Porque nós precisamos aprender que nós precisamos dividir o que temos. Domingo que vem é o dia da Cesta do Amor. E como nessa semana você vai levar para a célula 1 quilo de alimento, você vai levar para a sua célula. Irmãos, vocês não sabem quantas famílias, no primeiro mês nós abençoamos 16 famílias com cestas básicas. Nós levamos para a casa de recuperação muitos materiais, comida, e mandamos para lá, para a casa de recuperação também. Essa é a nossa parte, nossa tarefa como filho de Deus. Deus está nos chamando para repartir. Ele nos diz que devemos diversificar a nossa aplicação, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O texto está dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. O que é lançar? Lançar significa fazer um investimento, pegar o trigo que está lá no celeiro e lançar novamente para que ele possa produzir, para que a chuva venha e possa germinar e possa prover mais e mais e mais no reino de Deus. Você está entendendo? Diga para o seu irmão: você está entendendo? Tudo tem a ver com atitude. Diga para ele: tudo tem a ver com atitude. Como servos de Deus, Deus nos pede para lançar o nosso pão.
E lançar o pão significa algumas atitudes que trarão lucro para a nossa vida. Todos nós queremos lucrar, todos nós queremos ter lucro, mas a Bíblia diz que o lucro, e isto é lucro, lucro garantido, diga para o seu irmão, lucro garantido, é investir no reino, é investir em vidas, este é o melhor retorno. O texto fala de atitude, o texto fala de postura, o texto fala de resultados expressivos, e eu quero começar aqui ensinando uma coisa para os irmãos. A primeira atitude é de lançar o pão. Que pão que é esse? Olha lá, primeira atitude, lança o teu pão. De que forma? Através do amor e das boas obras. Diga para o seu irmão, através do amor e das boas obras. O primeiro pão que você precisa lançar é através do seu amor e das suas boas obras. Irmãos, Deus nos chamou para fazermos boas obras. Esta igreja precisa ser uma igreja operosa em obras. Esta igreja precisa ser uma igreja que tem os pés no chão, mas pode com a mão tocar o sobrenatural de Deus, e ver o sobrenatural de Deus multiplicar aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus. Nós temos aprendido essas 3 semanas atrás, que tudo que eu coloco na mão de Deus multiplica. Se eu quero que algo multiplique, eu tenho que colocar. Se eu reter, não será multiplicado. Se eu estender a minha mão para trás, Deus não vai prosperar. Mas se eu abrir o meu coração e entender que o reino de Deus é um reino aonde eu preciso estender as minhas mãos, diga para o seu irmão, quanto mais eu der da minha vida, mais eu receberei de volta. Este é o princípio. Quanto mais eu der, através do amor e das boas obras. Abre a sua Bíblia em Gálatas 6:9 e diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Então, enquanto temos tempo, por favor, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A Bíblia diz assim, ó, enquanto nós temos tempo, temos que fazer o bem, boas obras. E detalhe, a Bíblia diz que tem que começar aqui. Irmãos, escute aqui, na nossa igreja, no reino de Deus, não é só aqui, mas todo filho de Deus, que é membro de uma igreja evangélica, nessa cidade, e se soubermos que ele está padecendo necessidade, é responsabilidade do reino de Deus, ele não pode passar necessidade. Nós não estamos falando de irresponsabilidade, nós não estamos falando de vagabundice, nós não estamos falando de aproveitamento, mas nós estamos falando que o reino de Deus precisa fazer o bem, as boas obras, principalmente aos domésticos da fé. A palavra de Deus diz que na igreja primitiva não havia falta de nada, porque tudo que eles tinham, eles dividiam uns com os outros. Irmãos, este sentimento precisa existir no nosso meio, em nome de Jesus. Então, enquanto temos oportunidade, vamos ler juntos? Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, e como existe coisas por falta de investimento? Por falta de investimento, por falta de lançar o pão, por falta de lançar o pão através do amor e das boas obras, está faltando muita coisa. Falta muita coisa, claro que falta. A camada de ozônio está indo embora. As fontes de água estão indo embora. As reservas de petróleo... Peraí, pastor, o que nós temos a ver com isso? As reservas de petróleo estão indo embora. Peraí. O casamento e as famílias estão se deteriorando. Epa, isso aí tem a ver comigo. Mas também os relacionamentos estão acabando. Estamos nos tornando impessoais. A gente se comunica com o irmão que está do lado através do celular.
Ele está do lado. Olha para ele e diz assim: meu irmão, estou aqui do seu lado. Abandona. Adolescente, guarda o seu celular aqui, não é lugar de usar a internet para se comunicar dentro do culto. Não está acontecendo isso, mas é só aviso. Diga assim: já ouvi, pastor. A internet é aberta, mas não é para você se comunicar aqui agora. Aqui na igreja é lugar para você guardar o seu celular, guardar o seu note, guardar o seu tablet, mas se comunicar com o seu irmão. Por quê? Os relacionamentos estão acabando. Irmãos, a ideia de que tudo está acabando tem levado as pessoas a entenderem que devemos economizar o máximo. E esta palavra tem chegado ao coração da igreja. Isso tem fechado a nossa mão, tem fechado o nosso coração. E isso tem impedido que nós possamos abrir as mãos e abrir o coração. Irmãos, a impessoalidade e os problemas que estão acontecendo estão nos petrificando. Nós não podemos chegar a esse estágio de vida. Então nós precisamos lançar o nosso pão através das boas obras, através do amor ao próximo, através de ser um homem e uma mulher dadivoso na terra, porque a Bíblia diz assim: aquilo que o homem semear, isto também ele vai ceifar. Um dia uma mulher chegou no escritório e perguntou assim para um pastor: pastor, eu quero o meu divórcio. Por que, minha querida, você quer? Não aguento mais, meu marido não dá certo, a gente não consegue se relacionar, e é uma conversa danada, e eu não quero mais. Então o pastor disse para ela: por que você se quer tanto? Eu quero machucá-lo, pastor. Com a minha atitude eu quero fazê-lo sofrer, pastor. Eu quero colocar dor nele, porque ele tem me feito sofrer. Aí o pastor disse para ela assim: ó, eu vou te dar um conselho. Comece o amando desesperadamente. Deixe o seu divórcio um pouquinho de lado. Esse é o melhor meio de você machucá-lo. Esse é o melhor caminho para você feri-lo. Comece a tratá-lo bem. Comece a cuidar dele. Quando ele chega, você fala com ele. E quanto mais você tratá-lo bem, aí você vai machucá-lo. Ela não entendeu bem. Alguns meses depois, voltou a esposa no consultório ou no escritório, e aí conversando, e aí o pastor perguntou: você quer terminar? Você quer acabar com o casamento mesmo, divórcio? Não quero não. Não quero. Divórcio? Não. Eu me apaixonei por ele, pastor. Vocês estão entendendo? Sabe, irmãos, quanto mais eu amo, mais eu serei amado. Quanto mais eu faço bem, mais me farão bem. Este é um princípio de Deus. Quanto mais eu dou de mim, mais eu recebo. Mas quanto mais eu me fecho, quanto mais eu me tranco, quanto mais eu firo as pessoas, quanto mais eu quero machucar as pessoas, quanto mais eu tenho um sentimento hostil, mais petrificado eu estou. Queridos, aqui está a solução para o seu casamento. Se há muitos casamentos assim, comece a mudar o seu perfil. Comece a colocar amor, comece a colocar alegria, comece a colocar paz, e você vai ver o que volta de retorno, o que vem de retorno. Quanto mais eu der. Sabe, querido, às vezes nós não entendemos os princípios de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, está em Gálatas 6:7. Não há semente que produza uma colheita mais agradável do que a semente do amor. A ideia de semear, de repartir, de dar, de lançar o pão, é contrária ao que a sociedade ensina. A igreja sempre caminha na contramão da sociedade secularizada. Devemos tirar de nós a ideia maligna e política de que só faremos o bem se tivermos algum lucro, só faremos o bem se tivermos algum benefício.
Só faremos o bem se recebemos de volta. Não, a Bíblia diz que eu tenho que dar. A Bíblia diz que eu tenho que repartir. A Bíblia diz que eu tenho que fazer primeiro. Se eu quero de volta, eu tenho que fazer. É esse o princípio de Deus. E a Bíblia ainda diz muito mais. Não é fazendo querendo receber, mas é fazendo porque você vai ter de volta, porque a sua intenção é a intenção de ser bênção. Enquanto você tem a intenção de ser bênção, a bênção maior vem sobre a sua vida. Precisamos entender o que Deus quer nos ensinar. Lança o teu pão sobre as águas. Segunda atitude, lança o teu pão sobre as águas, através da sua influência. Não há ninguém aqui que não tenha pelo menos 15 pessoas que receba influência ou que ela influencia. Todos nós aqui temos pelo menos 15 pessoas, ou que nós somos influenciados por ela, ou que nós as influenciamos. Mas eu preciso lançar o meu pão sobre as águas através da minha influência, usar a influência a favor do reino de Deus. A posição que Deus te colocou, no lugar em que Deus te colocou, no estágio em que Deus te colocou, é para que você seja o sal da terra, seja a luz do mundo. A Bíblia diz que o sal não é para ser pisado pelos homens. A Bíblia diz que o sal não é para ser jogado de lado, mas o sal é para dar sabor. Queridos, nós precisamos influenciar essa cidade. Nós precisamos influenciar as escolas. Nós precisamos deixar Deus nos usar. Irmãos, a palavra de hoje é uma palavra para dividir mesmo. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, eu estou dizendo para os irmãos, essas cadeiras vazias não são para estarem vazias, porque há mais 100 lá atrás, e essas 100 cadeiras vão ficar cheias. Por quê? Porque quando você começar a influenciar, através da magnífica glória de Deus, as pessoas vão dizer: onde é a sua igreja? A quem você serve? Quem você honra? Quem é o seu Deus? E elas vão dizer: eu quero ir lá, eu quero ver. Queridos, o Evangelho anda tão descaracterizado em algumas vidas, que algumas pessoas que convivem em nosso meio, vivem de um modo que não sabemos se ele é crente ou se ele é perdido, se está em luz ou em trevas, se é filho de Deus ou se é filho do diabo. Sabe uma coisa que eu fico triste? Olha, irmãos, eu fico triste. Eu fico triste por um lado e feliz por um outro. Irmãos, os ímpios têm mais coragem do que a gente. Pessoas que não têm o entendimento que nós temos, têm mais coragem do que a gente. Se eu falar para os irmãos: irmãos, vamos parar o culto aqui agora? Vamos fechar a igreja? Eu vou pegar e vou sair daqui com o microfone na mão, e eu vou lá para a praça agora, nós vamos fazer um culto lá na praça agora. Quantos de vocês me seguiriam para fazer um culto lá? Se eu dissesse para você: irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo aqui e vamos nos 4 cantos desse bairro aqui, em cada casa, dizer assim: nós estamos aqui nessa noite, fechamos a porta da nossa igreja, mas nós viemos aqui orar por sua família. Quem ia fazer isso comigo? Irmãos, pensa bem, o que nós queremos? Diga para o irmão que está do seu lado: igreja não é para ficar sentada, igreja é para influenciar. E o lugar de influência, diga para o seu irmão, o lugar de influência é lá fora. Aqui, diga para o seu irmão, aqui é lugar de treinamento. Diga: o meu pastor. Diga, irmão, em voz alta: o meu pastor é um treinador. Ele está me treinando para eu ser um discípulo e influenciar pessoas. Você entendeu? Glorifica Jesus em nome de Jesus. Eu fico muito feliz quando eu estou lá no meu escritório e começa a chegar às 6h30,
7h30, 7h10, 7h15, e eu começo a ver as pessoas chegando para a igreja. E eu fico dizendo: Deus, escuta o que eu estou dizendo. Entenda o que eu oro com Deus. Deus, um dia nós vamos fechar o quarteirão. Não haverá lugares para estacionamento. E as pessoas irão dos 4 cantos dessa cidade. E elas irão para ouvir a palavra. Senhor, mas está demorando. Senhor, o que acontece com a igreja? Deus, nós estamos aqui há 5 anos. Saímos de uma igreja que cabia 150 pessoas. Viemos para essa igreja aqui, e ela ainda é pequena, para aquilo que Deus quer fazer, irmãos, nessa cidade. E eu fico pensando, eu vejo algumas pessoas chegando. Eu olho algumas pessoas lá de cima chegando. Eu glorifico a Deus por sua vida quando eu te vejo. Eu louvo a Deus porque você está vindo para a igreja. Eu vejo alguns que faltam. Na semana eu entro em contato. Eu falo, por que você está faltando? Mas irmãos, nós precisamos entender que a igreja é lugar de treinamento. Eu estou aqui para treiná-los. Eu não estou aqui para entretê-los, nem para abastecê-los. Eu não estou aqui para diverti-los. Não estou aqui para contar piada. Não estou aqui para contar e cantar e pregar belos sermões e que eles nada façam na sua vida. Eu não me preparo para que você venha bater nas minhas costas e dizer que você gostou do meu sermão, porque não me interessa se você gosta ou não gosta. Eu não me preparo para você me agradecer, mas eu me preparo porque Deus diz que eu tenho que me preparar, mas para que você seja preparado. E a minha maior alegria é quando você sai daqui para os 4 cantos, seja o lugar aonde Deus te plantou, Deus te colocou, Deus está te levantando para influenciar pessoas. Este é o lugar, irmãos. Essa aqui não é uma igreja para você ficar se festejando, não. Aqui é um lugar para a gente ser treinado, capacitado, ser usado aqui dentro da igreja, no louvor, na adoração, em tudo. Mas aqui não é o top. O top não é isso daqui. O best não é isso daqui. O best é lá fora. O melhor é lá fora. O top é lá fora. É quando eu vivo o evangelho, quando eu uso a minha vida para o louvor da glória de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, através da sua influência. Queridos, terceiro, por favor. Lança o teu pão sobre as águas, através das tuas palavras. Diga para o seu irmão: a palavra é poderosa. Ela mata ou faz viver? Você está entendendo, meu querido? Através das suas palavras. Muitas vezes a nossa atitude mata as nossas palavras, e muitas vezes a nossa palavra mata as nossas atitudes. Isaías 50, versículo 4, por favor. Vamos ler juntos? Isaías 50, versículo 4. Isaías 54, vamos ler juntos? O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. Que lindo texto! Queridos, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, por favor? Vamos ler juntos? O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido,
para que o ouça como os discípulos. Cada dia, quando você acorda, você está com a Bíblia na mão? Ó, não vai se enganar não, o telão aí é só para ajudar a gente a ler só numa tradução só. Traga a sua Bíblia para a igreja. Que o dia que acabar a iluminação, a gente prega sem telão, mas com a Bíblia na mão e no coração. Levante a sua Bíblia e diga: o Senhor, através da sua palavra, pelas manhãs, desperta o meu coração com uma palavra direcionada ao homem cansado. Ele desperta-me o meu ouvido para que eu ouça e seja um discípulo através da sua palavra. Se você a ler todos os dias, Deus vai usar a palavra para transformar você como discípulo. Eu vou para o último agora. Só queria falar uma coisa. As palavras possuem um poder enorme. Palavras de carinho ditas por uma mãe fazem uma criança dormir sossegada. Palavras de ira podem suscitar a violência no meio de uma multidão. Palavras de encorajamento podem tirar uma pessoa do buraco. Palavras de ânimo e de fé podem restabelecer uma vida, tirá-la do fundo do poço e fazê-la novamente ter coragem para enfrentar os desafios da vida. Houve uma guerra e 2 generais estavam, um do lado do rio e o outro do outro lado. E um general disse para o outro: eu vim trazer a guerra ou a paz, escolha o que você quer. O outro general do outro lado diga assim: dê-nos o que vocês quiserem, pode ser a guerra ou a paz. E por causa dessa palavra, houve uma guerra de 38 anos. Se a palavra tivesse sido dita assim: queremos paz, não haveria tantas mortes. Mas uma guerra se estendeu por 38 anos por causa de uma palavra maldita. A quarta atitude, esta é a mais difícil. Lança o teu pão sobre as águas, através dos teus bens. Domingo passado nós fizemos um desafio, ninguém me procurou ainda. E eu estou em paz, porque isso aqui é de Deus. Nós precisamos levantar 20 mil reais até o dia 20. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou tão em paz, no dia 14, 15, 16 e 17 eu vou viajar. Vou chegar no dia 18. No dia 19 é uma segunda-feira. No dia 20 é uma terça-feira. E eu estou tão em paz que eu vou viajar. Porque eu sei que Deus quer a decisão que tomamos de comprar o terreno. Isso é o desafio nosso. Nosso desafio é pagá-lo em 15 parcelas de 3 mil e a última de 5 mil. E nós, como igreja, levantarmos 20 mil reais. Nós levantamos todo mês 18 a 20 mil reais aqui. Mas a palavra hoje tem a ver com isso. Sexta-feira passada, eu lancei o meu pão sobre as águas. Eu disse: doutor, esse terreno é nosso. A proposta é isso. A proposta que eu fiz há 2 anos atrás, que ele não quis. E ele disse: tudo bem. Aceitou. Eu, pela fé, eu não tinha dinheiro nenhum, nós não temos nada no caixa, separado, guardado. O que tínhamos, fizemos o poço artesiano, fizemos ali, estamos construindo ali. Mas eu, pela fé, lancei o meu pão, lancei o pão. Isso, lançar o pão, é acreditar que depois de muitos dias eu vou encontrar. Então, irmãos, em nome de Jesus, cada domingo agora, até o próximo domingo, nós estaremos levantando ofertas, e essas ofertas são ofertas específicas para o pagamento deste 20 mil reais. E eu quero desafiá-lo aqui, a lançar o teu pão, a lançar recursos que Deus tem te dado, e a crer, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. E muitos aqui já experimentaram. Há inúmeros
testemunhos nas células do que Deus faz. E eu quero desafiá-lo nessa noite, através desse último ponto. Lança o teu pão sobre as águas, através dos teus bens. E este é um ponto delicado. Amor, boas obras, influência, boas palavras, não mexem no bolso. Mas quando mexe no bolso, ai, 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 ai. E é por isso que a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu tesouro estiver no seu bolso, seu coração também está no bolso. Lucas 6,38. Passei um pouquinho do tempo, mas eu preciso terminar aqui. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Martinho Lutero disse assim: toda pessoa deve passar por 3 conversões. A primeira conversão é a conversão do coração. A segunda conversão é a conversão da mente. E a terceira conversão é a conversão da carteira. É a conversão do talão de cheque. A primeira conversão é a conversão do coração, a segunda da mente, e a terceira é a da carteira. Sabe por quê, irmãos? Porque se o nosso coração estiver no material, o nosso tesouro está ali. E a palavra de Deus diz que eu queria falar isso para os irmãos nessa noite, alguns princípios. Se você experimentar a bênção de ser generoso, irá querer ofertar sempre, e com muito mais alegria no coração, porque a Bíblia diz assim, que o que semeia, 2 Coríntios 9,6, coloca aí, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. E aqui, lançar o teu pão também é investimento. Não há melhor investimento do que o investimento no reino de Deus. Você está entendendo? Todo investimento que você faz vai ficar aqui. Seu carro vai ficar aqui. Sua casa vai ficar aqui. Não é? Você precisa ter sua casa, seu carro também, mas vai ficar aqui. Seu lindo terno vai ficar aqui. Tudo que você faz de investimento fica aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: vidas, almas, é o único que não fica aqui. Ou vai para a eternidade com Deus, ou vai para a eternidade sem Deus. Quer ser muito abençoado? Eu quero desafiá-lo nessa noite. Quer ser muito abençoado? Seja generoso. Semeie com abundância. Vou desafiá-lo. Se em teu coração não há alegria em contribuir, comece lançando as sementes que foram ditas até agora. Boas obras, amor, influência, palavras, e quando essas coisas todas estiverem em conjunto, a última você vai colocar em prática também, você vai ver o quanto Deus vai fazer. O texto diz assim, 2 Coríntios 9,8, por favor: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Pastor, mas por que o senhor está falando de semente? Porque entre os hebreus não havia valor monetário. O valor que eles tinham era alimentação, era a sobrevivência deles, era o trigo no celeiro. Então tudo era relacionado com o quê? Semear, semear, semear. E hoje a Bíblia está dizendo: lança o teu pão. Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, bem claro. Sabe aquele negócio enroscado, que ficou enroscado muito tempo?
pastor, eu tenho um negócio aí para receber, não recebo de jeito nenhum. Sabe aquelas coisas assim que a gente não entende porquê, parece que está fechado lá? Ah, uma pessoa me deve tanto e parece que se esqueceu, não vem pagar. Ô pastor, olha, eu estava resolvendo uma situação aí, a coisa está enroscada, emperrada. Irmãos, é o nosso coração que abre e destranca todas as coisas. Você quer saber como? Faça um voto no coração para Deus. Faz um voto essa semana. Faz um voto. Faz um voto para Deus e você vai ver Deus abrir. Pastor, eu quero melhorar a minha profissão, eu quero crescer. Faz um voto para Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu estou desafiando você em algo que eu disse que ia mexer com você. O dinheiro é um espelho que reflete o que vai no coração e no caráter. O único que Deus colocou, Jesus Cristo colocou em pé de igualdade com Deus, foi o espírito de Mamon, o espírito da riqueza, do egoísmo. O dinheiro traz a felicidade? Traz. O dinheiro traz alegria? Traz. O dinheiro traz sossego? Traz. Deus também traz tudo isso. Agora, a única diferença entre Deus e o dinheiro é que as coisas de Deus são eternas. E aquilo que o dinheiro pode proporcionar, acaba. Mas aquilo que Deus proporciona é eterno. E foi por isso que Jesus diz assim: ninguém pode servir a Deus e a Mamão. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Eu quero terminar dizendo que Deus é um Deus doador. É Ele quem nos instrui a dar e a dar sacrificialmente. Em matéria de doação, nós podemos estar em 3 níveis. Primeiro, o nível do bolso. Aquele que geralmente não tem para pagar as suas contas. Ageu capítulo 1, versículo 6 diz: recebe o dinheiro e o coloca num saco furado. Olha lá, coloca para mim. Vamos ler juntos aqui, irmãos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar num saco furado. Vou fazer só uma pergunta. Vida financeira tem a ver com a minha vida espiritual ou não tem? Tem ou não tem? Meu bem-estar tem a ver com a vida espiritual ou não tem? Tudo na nossa vida está ligado. Semeia muito, colhe pouco. Ajunta, mas espalha. Faço isso, mas não resolve. Faço aquilo, não resolve. Recebo o meu salário, coloco tudo num saquinho. Parece que o saquinho está furado. E eu não entendo. E se você ler a história de Ageu, diz assim: sabe por que está acontecendo isso na sua vida? Porque você só tem os olhos para aquilo que é material. Deus diz assim: olhai o vosso caminho, voltai para mim, porque a minha casa deixou de ser olhada, vista. E o texto, Deus está cobrando de Israel lá, dizendo assim: sabe, Israel, a maldição que você está passando é porque vocês esqueceram de mim. Queridos, a nossa vida financeira tem a ver com a nossa vida espiritual. Se desejar ser uma pessoa abençoada, seja um abençoador. O nível 2, o nível do cesto. Qual que é o nível do cesto? O menino chegou com 5 pães e deu 2 peixes. O que aconteceu? Saiu de lá com 12 cestos que sobraram. Diga para o seu irmão: quem investe no reino, o retorno é garantido. Chegou com um cesto. E para terminar, o último,
o nível do celeiro. Deus nos deixa armazenar, fazer uma poupança, mas os grãos não podem ficar lá por muito tempo. Se eles ficarem lá por muito tempo, eles irão apodrecer. Está entendendo? Colocou lá no celeiro o trigo, vai chegar a chuva, e eu vou pegar o trigo e vou fazer o quê? Lançar aonde? Nas águas, porque elas irão multiplicar. Quem é que dá a chuva? Deus. Queridos, isso é uma coisa importante. Quando doamos, Deus nos recompensa com as coisas que o dinheiro não pode comprar. Pode-se comprar uma casa, mas não um lar. Pode-se comprar uma cama, mas não um sono. Pode-se comprar um relógio, mas não o tempo. Pode-se comprar um livro, mas não o conhecimento. Pode-se comprar comida, mas não o apetite. Pode-se comprar posição social, mas não o respeito. Pode-se comprar sangue, mas não a vida. Pode-se comprar remédios, mas não a saúde. Pode-se comprar sexo, mas não o amor. Pode-se comprar pessoas, mas não amigos. Se você quer ter essas coisas que o dinheiro não compra, lança o teu pão sobre as águas, lance as sementes daquilo que Deus tem dado. Seja alguém pronto a abençoar, seja alguém com coração aberto, amor, boas obras, influência, palavras, recursos. Lance as suas sementes e dos seus bens, de tudo que Deus te abençoou, abençoe, porque você não vai levar nada. Você está entendendo? Você não vai levar nada. Contribua, preste atenção nessa última frase, vai acabar aqui. Contribua de acordo com a sua renda, para que a sua renda não se transforme de acordo com a sua contribuição. Vixe. Você entendeu? Contribui de acordo com a sua renda, para que a sua renda não se transforme de acordo com a sua contribuição. E eu vou ler o texto. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabemos que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para sul ou para o norte, no lugar em que cair aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Agora eu disse que eu iria dar uma palavra a você, empreendedor. Há alguém aqui, eu não sei, que está desejoso de abrir uma empresa, um negócio, um comércio, uma porta. Alguém que está sonhando com isso, alguém que pensa nisso, alguém que está pensando em ter um negócio. Eu vou dizer uma coisa para você, é um princípio. Olha o princípio: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Agora eu vou dar uma palavra. Há alguém aqui que está passando por momentos difíceis, turbulentos, no seu comércio, na sua empresa, na sua vida financeira, nos seus recursos, naquilo que fez, talvez não achou. Escuta o que a Bíblia diz: assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim você não sabe as obras que Deus faz, porque Deus é poderoso. Você está entendendo? O que você precisa entender é que a sua vida tem que ter afinidade com a vida de Deus. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão. Não seja vagabundo. Semeia pela manhã, semeia à tarde, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente. Mas trabalhe, seja leal, seja fiel, seja transparente,
Seja um homem fiel ao Senhor, porque a sua vida social, financeira, material, física, está ligado com a sua vida espiritual. Feche os seus olhos. Alguns estão dizendo assim: pastor, falou demais hoje. Alguns estão pensando: nossa, eu estou fazendo um desafio aqui para a nossa igreja também. Irmãos, nós fizemos um desafio de 6 meses. E eu estou dizendo para os irmãos: nós vamos pagar todas as parcelas em nome de Jesus. Vamos pagar os 20 mil. Mas eu vou dizer uma coisa, desafiando aqui os irmãos: nós não vamos parar a construção. Ela vai continuar. Não vai ser emperrada. Porque nós cremos naquele que faz a promessa. Nossas crianças precisam de um berçário. Então, irmãos, em nome de Jesus, há um desafio aqui. Feche os seus olhos. Este é o momento que eu quero falar ao seu coração. Você precisa fazer um desafio na sua vida. Como eu quero me portar e como eu quero continuar daqui em diante. Lança o teu pão sobre as águas. Confie. Algumas pessoas aqui nessa noite, esse é o momento do ofertório agora. Nós vamos orar. E eu quero desafiar você. Toda semente, toda oferta, tudo aquilo que você tem depositado aqui, você tem lançado sua semente. Deus conhece o seu coração e Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero orar por você que tem sustentado essa obra. E eu quero aqui desafiar você a alguma coisa. Há algumas famílias que nós precisamos abençoar aqui na igreja. Se você tem um guarda-roupa e comprou um guarda-roupa novo e não sabe o que vai fazer com o guarda-roupa, venha falar comigo. Se você tem uma cama de casal, venha falar comigo. Pastor, eu tenho uma geladeira para doar. Pastor, eu tenho um sofá para doar. Eu troquei. Está lá jogado no fundo de casa. Eu vou jogar fora, pastor. Mas ainda tem serventia. Irmãos, reparta com 7, reparte com outro. Você está abençoando. Pastor, tem algumas roupas lá que eu não quero mais, mas elas são de serventias. Tem pessoas que precisam disso. Pastor, tem alimento que está sobrando em casa, algumas coisas. Leve para a célula. Venha abençoar pessoas. Pastor, tem panelas lá em casa, tem um jogo de panela, eu comprei um jogo de panela novo. Irmãos, tem famílias precisando de um jogo de panela. Pastor, eu tenho uma geladeira lá que eu troquei a geladeira. Tem famílias precisando de geladeira. O que você fizer para abençoar, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa ficar sabendo. Queridos, nós somos chamados para viver uma vida que transforme, uma vida que influencie. Esse é o momento que nós vamos cantar agora, é o momento do ofertório. E eu quero desafiá-lo, meu irmão. Cada oferta sua, cada dízimo seu, cada oferta que você tem colocado aqui, eu quero declarar nessa noite que Deus é poderoso para multiplicar, como fez o azeite da viúva, como fez os pães do menino. Eu quero desafiar você aqui, irmão, está passando por algumas lutas, em nome de Jesus, faça a prova de Deus, e você vai ver Deus abrir as janelas dos céus. A sua vida material, física e financeira tem a ver com a sua vida espiritual. Faça a prova de Deus. Coloque Deus à prova se Ele não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre você uma bênção sem medida. Seja um coração aberto. Seja generoso. Pastor, tem uma família que eu fui visitar nessa semana, ela precisa de ajuda. Vai lá, querido, não precisa nem falar. Vai lá e abençoa em nome de Jesus. Não precisa nem comentar. Abençoa. Nós somos chamados no nosso tempo e na nossa geração para abençoar. Esta igreja precisa abençoar mais do que tem abençoado essa cidade. Queridos, Deus tem despertado você. É uma palavra de renovação. Já passei, o tempo está escasso, mas escuta, contribua de acordo com a sua renda. Seja fiel. Pastor, eu não tenho sido dizimista.
eu tenho dado a minha oferta. Querido, volte a ser dizimista, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Queridos, confie em Deus, escuta, faça prova de Deus, faça prova de Deus, faça prova de Deus, porque Deus vai trazer sobre você bênção sem medida. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante vos darão, porque com a medida que vocês medirem, os medirão também. Eu quero desafiá-lo nessa noite, desafiá-lo. Não estou aqui preocupado com os seus recursos, não estou preocupado com os seus bens. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai levantar, Deus nunca desamparou.